Oi, minhas amigas. Estava pensando sobre a brevidade da vida. Na verdade, acho que eu já fiz até um vídeo falando um pouco sobre isso. Nós costumamos correr muito, muitas atividades, muitos compromissos, muitas coisas para se fazer todos os dias. E isso rouba de nós desgaste físico, emocional, financeiro, e todos os dias corremos com as mesmas coisas. Lendo uma devocional do livro Presente Diário, o texto que eu li de Eclesiastes está falando justamente dessa correria, da brevidade das coisas, e que também debaixo do sol não existe nada novo, porque lendo aos Eclesiastes, ele fala sobre isso. Quero ler uns versos para vocês, Eclesiastes 1, do 1 ao 11. Pensando aqui nesse personagem que é Salomão, um homem sábio, inegável a sabedoria dele, que Deus havia dado para ele, mas quando nós olhamos as ações dele, o comportamento longo da vida dele, você vê que toda a sabedoria que ele tinha não o impediu de se afastar de Deus, não o impediu dele fazer coisas que desagradassem, desobedecessem a Deus. E olha que foi o próprio Deus que lhe deu toda a sabedoria. E quando ele escreve Eclesiastes, ele é um homem já velho e que fez tudo o que queria fazer na vida. Tudo. Não teve nada que ele quisesse fazer e ficou só no pensamento, né? Eu acredito que ele foi executando os seus pensamentos, os seus desejos, melhor colocando. E a vida dele passa. Quando ele escreve agora Eclesiastes, que ele fala que tudo é passageiro, tudo é sem valor, mas ele já tinha vivido tudo. Talvez esse seja o nosso ponto também, que nós queremos viver tudo, experimentar tudo, conhecer tudo, para então depois chegar à conclusão se é bom ou se é ruim. A Bíblia ela tem um diferencial, que ela já registra aquilo que é ruim, para que quando nós a lermos, nós já tenhamos o conhecimento de que aquilo é ruim. Nós não precisamos mais vivenciar para depois lá na frente, na nossa velhice, a gente declarar que aquilo é ruim. E Salomão, quando ele escreve todas essas coisas, já é depois de ter vivido e experimentado. Aí ele se arrepende e fala que fez coisas desnecessárias, coisas que o afastou do Senhor. Hoje, as pessoas vivem assim, querendo experimentar tudo, fazer tudo, conquistar tudo, para depois então tirar suas próprias conclusões. Mas quando isso acontece, já houve um desgaste de todas as áreas da nossa vida. O corpo já não tem mais força, então tudo muda. E a sabedoria é justamente isso, é nós adquirirmos o conhecimento, a direção antes do desgaste. Nunca foi propósito de Deus nós nos desgastarmos. Isso acontece por conta do pecado que já aconteceu lá atrás e isso trouxe consequências severas para toda a humanidade. Convido você a refletir comigo nessa leitura que nós vamos fazer. E eu vou fazer essa leitura na Bíblia, a linguagem de hoje. Esse texto ele tem como título A Vida é Ilusão. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi, rei de Jerusalém. Ilusão, ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Agora a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e no final, que vantagem leva tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. As águas voltam para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao começo. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver
nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja, isto nunca aconteceu antes, bem antes de nós nascermos? Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. A busca pelo sentido da vida sempre fez e sempre fará parte das nossas ações. As nossas limitações, elas se contrapõem a esse esforço. A busca do sentido da vida, ela começou logo após o pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis 3. E podemos notar a queixa de Caim, que por mais que Deus cuidasse dele, ele não estava satisfeito. Faltava a ele o sentido da vida. E esse texto que lemos hoje, ele descreve muito bem o que se passa também em nós. O verso 4 diz que nada permanece. Ele fala: pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O versículo 7 diz que nada realmente muda. Desde que o mundo existe, todos os rios correm para o mar. E o mar, ele nunca se enche. O verso 9 vai falar da rotina. Sabemos que a rotina, ela é algo muito importante para nós. E Salomão escreve: o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Uma repetição constante. E ele fecha essa leitura que fizemos aqui nesse texto, no versículo 11, ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai se lembrar. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente escutamos dizer que nós temos a memória curta, que rapidamente as coisas acontecem e daqui a pouco a gente já cai tudo no esquecimento, porque é uma realidade. Quando lemos sobre outros personagens da Bíblia, percebemos que aqueles que serviam ao Senhor, que encontravam sentido naquilo que faziam, eles tinham uma vida de satisfação. O exemplo de Paulo, ele encontrou tanta satisfação naquilo que ele fazia, nas suas tarefas, que ele chega a afirmar: não vivo, não mais eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Este é o segredo. Deus ocupando um vazio que temos dentro de nós. A vida, ela ganha sentido se tudo for feito com Cristo e para Cristo. Oremos. Pai querido, nós te louvamos. Obrigada, Senhor, porque quantas vezes nos sentimos vazios, trabalhando, Senhor, e muitas vezes não vendo nada. Esse vazio não é preenchido pelas conquistas desta vida. E podemos, Senhor Jesus, ver isso numa pessoa que teve tudo nesta vida, tudo que essa vida podia oferecer, como Salomão. E depois de ter vivenciado todas as coisas, Senhor, ele chega à conclusão que tudo foi passageiro, que tudo foi sem valor. E ele descobre o valor já na sua velhice, de estar na comunhão do Senhor e saber que o tempo dele foi perdido longe de ti. Nos ajude, Senhor, a preencher este vazio existente em nós, pelo poder que há em Jesus Cristo. Que o Espírito dele venha atuar nos nossos corações, na nossa mente, e nos preencher de uma maneira tão satisfatória que nós possamos descansar no Senhor e ser grato por tudo que o Senhor tem feito e dado a cada um de nós. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti em todo o tempo. Porque todo dia que acordamos, é preciso que nós sejamos cheios da Tua presença, Pai. Deus querido, nós Te louvamos pela Tua existência, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua perseverança em nos amar, em nos perdoar. E ajuda-nos, Senhor, a preencher todo o nosso tempo em servir e adorar ao Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, chegamos no final deste vídeo e que a minha vida e a sua vida não seja uma vida inútil, mas que nós possamos viver uma vida cheia, plena, fazendo a vontade do nosso Deus, servindo a este Deus. Tudo passa nesta vida, mas como diz o Senhor, as minhas palavras, elas nunca passarão. Então, se queremos ter uma vida plena, ela só pode ser preenchida pela presença de Deus em nossas vidas. Olha, ficamos por aqui, beijinho no coração e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, minhas queridas.